Para criar núcleos de escada no FreeCAD, a gente pode fazer de forma rápida de duas maneiras. A primeira é criando uma escada simples para fazer o núcleo de circulação vertical. Eu vou deletar o corrimão, porque eles costumam dar problema, né? Fiquei apenas com a minha escada. Vindo nessa opção aqui embaixo, eu posso, em Landings, adicionar um patamar ao centro. E aí ela vai criar um patamar. E aí eu defino a escada, em vez de ser reta, eu coloco ela para fazer esse formato em U. Tanto de um lado, da esquerda, ou para a direita, tanto faz, né? O lado que for mais conveniente no projeto arquitetônico. Bom, uma vez definido isso, eu tenho então a minha escada já aqui com a altura de 3 metros. Vou manter assim, por exemplo. Eu seleciono a escada e venho aqui em Array ou Matriz. Eu vou querer fazer um array ou uma matriz no eixo Z, que é o meu eixo de altura. Aqui eu vou colocar o número de pavimentos que eu tenho. Então, o número de elementos finais que vai ter. Esse daqui, que é original, vai contar como 1. Então, digamos que meu edifício tenha 4 pavimentos. E o intervalo eu vou configurar para que seja o mesmo da altura da escada, né? Então a escada tem 3 metros, o meu intervalo no eixo Z vai ser de 3 metros. É importante também deixar essa opção ligada à matriz de links, porque ele vai criar um link dessa escada original. Então o link vai ser como um clone, só que mais leve. Dou OK. E aí ele já criou aqui a minha edificação com os 4 pavimentos, né? Que foi o que eu setei. Vocês podem ver que aqui não está simétrico. Isso porque o meu número de degraus, veja se eu abrir o array aqui, na minha escada, o meu número de degraus é ímpar. Se eu utilizar o número par de degraus, por exemplo, 16, ele vai estar alinhado aqui. E aí é só construir, posicionar no local, né? Não tem erro. É uma forma bastante simples de fazer. Pode acontecer, é muito comum, de ter escadas onde tem um elevador. Ela não é assim, né? Tem um elevador no centro e a escada faz a volta no elevador. Eu vou simular uma situação aqui para exemplificar. Digamos que eu tenho um elevador aqui e esse elevador, a caixa do elevador seja de 2 metros por 2 metros. Vai depender muito do modelo de elevador que vai ser utilizado, né? Vamos colocar aqui uma altura de 15, só para demonstrar o exemplo. Aqui eu vou renomear para elevador. Para renomear facilmente, é só clicar com F2, né? Ou então vir aqui e renomear. Bom, eu mostrei no último vídeo como criar a escada com linhas, né? Cada linha
ou cada polilinha vai formar um segmento de escada. Então, quando eu tiver uma curva, vai identificar como sendo um patamar, e quando eu tiver uma linha reta, como uma escada. Nesse caso, eu quero uma escada ao redor do elevador, né? Como se aqui tivesse circulação horizontal, a escada começa aqui, faz a volta, e aqui é a parte mais alta. Então, se eu fizer por dentro essas linhas, por exemplo, aqui uma linha, duas linhas, três linhas, e eu selecionar elas aqui e criar uma escada. Primeiro ele criou a escada por dentro, né? Então eu posso configurar individualmente cada uma dessas escadas para que elas estejam na outra posição. Então, right, 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 todas para a direita. Então ficou aqui o meu elevador no centro e os meus lances de escada aqui. Porém, ela ficou sem o patamar central e o corrimão estreitou aqui, né? Ele fez essa diagonal, então impossível de passar aqui. No entanto, eu posso fazer a minha escada por fora. Se eu fizer por fora essas linhas e criar os patamares como uma linha em L aqui, completando, ele vai formar a escada já de forma adequada. Vou copiar o elevador aqui para o lado para fazer dessa forma. Então, digamos que a minha escada tenha 1 metro de largura. Com o meu Shift pressionado para manter ele alinhado no eixo, eu vou digitar -1. Por quê? Porque -1? Porque eu comecei da direita e eu quero ir para a esquerda, né? Então, é um número mais próximo do zero deste para este. Eu tenho que reduzir 1. Beleza, minha escada então vai começar aqui. Vou criar o primeiro lance, que vai ser essa linha com Shift pressionado. Eu venho até o alinhamento dessa quina, lembrando de utilizar sempre os snaps corretos. Você não sabe utilizar snaps, eu vou deixar um vídeo falando sobre todos esses snaps aqui e como utilizar eles na descrição desse vídeo aqui. Continuando então, aqui eu tenho o primeiro lance. Aqui eu vou fazer um L, que vai formar isso aqui. Então, começa aqui, para cima ele vai ter 1, e para o lado vai ser 1 também. Sempre, quando eu estou aqui, eu posso modificar qualquer um desses valores, né? Porém, quando eu pressiono o Shift, ele já fica no valor do eixo onde eu posso modificar, né? Se eu vier aqui nesse alinhamento, ele já mostra, mas eu poderia digitar um também, que funciona. Vou dar um ESC para sair, e aí eu tenho o meu L aqui. Aqui eu vou criar uma outra linha, com Shift também, alinhada a esse tamanho aqui. E novamente eu vou fazer o L do patamar, que é 1 metro. E para baixo vou alinhar com essa parte aqui. ESC. Criei mais uma linha, que vai ser o outro lance de escada até este alinhamento aqui. Bom, feito isso, a única linha que não faz parte da minha escada em si é essa daqui. Eu vou deletar ela, a gente não precisa mais dessa linha. E eu vou selecionar um por um para criar a escada. Vocês vejam que agora ela criou a escada
no sentido correto, com os patamares, aonde a gente fez a quebra de direção e com o corrimão adequado à, à escada, né? E agora, o que resta fazer é configurar cada um desses lances para que tenha a altura e a quantidade de degraus correta de acordo com o projeto. E para fazer isso, então, eu venho aqui e abro a escada. Então, o primeiro lance vai ser esse daqui, o mais de baixo. O segundo vai ser o patamar e assim por diante, né? Aqui vai ser mais um lance, aqui vai ser o patamar e aqui vai ser o último. Então, para não confundir, eu vou renomear este aqui como escada patamar 1 e este aqui como escada patamar 2. Assim fica muito mais fácil, né? Poderia renomear como primeiro lance, segundo lance, terceiro lance de escada, pode ser também, como ficar melhor para a organização. E aqui, então, individualmente, eu vou alterar cada um desses fatores aqui. Por exemplo, não é 3 metros, é 2. Então, alterei para 2, ou é 1,5. Alterei para 1,5. Quantidade de degraus, 8, né? Ou 9. E aí eu vou vendo aqui a relação de altura que ele está ficando e a profundidade. E aqui a proporção de Blondel, né? Então, vi aqui que talvez tenha que ser 8 mesmo. Entre 8 e 9 para essa escada aqui. Posso configurar aqueles parâmetros para ela vincular a parte de cima com a minha laje do patamar, né? O segundo também vou fazer isso, então o segundo lance aqui vou identificar como meio, 8, e aqui para ficar na base, e este aqui para ficar na base cortando aqui embaixo. E aí novamente aqui, o último, fazer novamente meio, 8, aqui para alinhar com a base e aqui com a minha laje. Ou então eu poderia deixar aqui em cima reto, caso eu tenha uma viga aqui, né? Então assim eu consigo configurar muito rapidamente esses pavimentos, né? Vejo que aqui a escada cumpriu essa mesma altura aqui que a nossa outra. E aí eu simplesmente faço aquela mesma relação que eu fiz aqui com a Array, né? Para subir para os outros pavimentos de uma forma muito rápida.